Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o conteúdo do meu curso de Fundos de Investimento Imobiliário. Então vamos lá? Primeiro a gente vai ter uma parte de conhecimentos básicos, porque em geral as pessoas têm pouco conhecimento de educação financeira, então a gente vai dar uma nivelada nas pessoas, então vamos explicar por que investir, o conceito de liberdade financeira, renda passiva e reserva de emergência, a importância delas, por que está mais difícil obter ganhos hoje, né, com a queda dos juros aí, e a necessidade então da gente entender investimentos em renda variável, o tipo de investidor, que é um conceito do Robert Kiyosaki, como que a liquidez, segurança e rentabilidade brigam entre si. Não dá para querer ter um investimento com a maior segurança do mundo e a maior rentabilidade ao mesmo tempo. Então a gente vai entender essas coisas. Como é que eu diversifico meu portfólio de investimento para me dar mais segurança na aposentadoria? A gente vai falar do mercado primário versus mercado secundário. Como é que eu compro uma cota de um fundo na prática? Logo em seguida, a gente vai falar sobre fundos imobiliários. O que é um fundo de investimento imobiliário? Quais são as vantagens de um fundo de investimento imobiliário? Qual é a função da Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia? Como é que ela me dá mais segurança? Simplesmente porque ela tem todos os papéis com ela. Vamos falar da parte essencial da lei, a Lei 8.668 de 93 e a CVM 472, porque é importante para as pessoas entenderem. Uma das coisas que está na lei, por exemplo, obriga o gestor a distribuir 95% do lucro semestralmente, apesar da maioria dos fundos pagarem mensalmente. Então existe uma obrigação legal disso aí. Vamos falar dos personagens atuantes em um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, qual é o papel da Assembleia de Cotistas. Vamos entender que ela pode inclusive destituir o gestor, mudar o gestor se ela quiser, ela é dona dos imóveis que compõem o fundo. E vamos dar os primeiros passos em fundo de investimento imobiliário. Então, na parte seguinte, a gente vai falar especificamente dos tipos de fundos. Primeiro, fundo de tijolo, que tem fundo de lajes, galpões, logísticos, industriais, fundo de shoppings, hotéis, de varejo, residenciais, e a gente vai falar inclusive do que está por vir, como data centers, que a gente vê o fundo ALZR11, o conhecido Alzirão, que está começando a investir, abrigo de idosos, dormitórios universitários também são duas áreas que provavelmente virão a ser exploradas muito em breve. Vamos falar de fundos de papel, o que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é onde eles aplicam grande parte do investimento. Como é que eu analiso esse fundo de papel? Quais são as garantias que eu tenho? Excesso de fluxo, alienação fiduciária, etc. E quais são os riscos desse tipo de fundo? É o fundo, para quem não conhece fundos de investimento imobiliários, mais difíceis de analisar para quem está começando. A gente vai ver que não tem nada de difícil e que é um segmento importante para você diversificar seu portfólio. Muito parecido, inclusive, com a renda fixa. A gente vai falar dos fundos híbridos, né, que só dá para chegar nos fundos híbridos depois de entender os outros tipos de fundos mais simples. Né? Como é que é um fundo multi-estratégia? Como é que eu analiso um fundo híbrido? Né? Qual é a dependência do balanceamento da carteira para eu entender essa análise? E a gente vai entender a relação entre a maior liberdade para o gestor em relação ao risco relativo. Em tese, um fundo híbrido que pode investir em vários segmentos, ele tem uma segurança maior do que um fundo que está focado apenas em um segmento. A gente vai estudar isso aí. Vamos falar em seguida de um fundo de fundo. Também eu preciso entender os fundos simples para chegar nele. Um fundo de fundo nada mais é que um fundo que investe em outro fundo. Então, como é que eu analiso um tipo de fundo desse, já que ele tem outros fundos formando a carteira? Então, a gente vai ter que entender a estratégia do gestor para chegar lá. A gente vai ver como é que eu seleciono um fundo de fundo e como é que eu entendo o risco de um fundo de fundo. Vamos falar da análise de fundos na prática, comparação entre fundos do mesmo segmento, entender o relatório gerencial, mensal, trimestral, anual, mas isso não vai estar num segmento só, isso vai estar diluído ao longo do curso. Né? É uma parte prática muito importante, então toda vez que a gente falar de um determinado tipo de fundo de investimento imobiliário, a gente vai fazer essa análise de relatório gerencial, a gente já vai ver as coisas na prática, né? E por fim a gente vai falar do preço justo, né? Como é que eu analiso o preço justo de um fundo de investimento, como é que eu entendo se eu estou entrando num bom momento ou não, né? Essa é uma parte muito interessante, mas é um erro que eu vejo que a maioria dos investidores cometem, né? Comprando fundos muito caros e assim ele diminuindo o rendimento que recebe. Isso aí vai ser bem interessante.
E na parte já final, como é que eu monto uma carteira? Como é que eu tenho uma parte da carteira em ativos seguros e de proteção para minha carteira? E como é que eu dou uma apimentada nela, colocando ativos mais agressivos de maior ganho? Tudo isso vai fazer a parte da análise de risco da minha carteira, que vai estar de acordo com o meu perfil. Se eu sou uma pessoa que aceito mais risco, eu tenho um tipo de carteira. Se eu sou uma pessoa mais conservadora, eu tenho outro tipo de carteira. Dá para montar carteiras para todos os gostos, então é algo bastante pessoal, a gente vai entender isso aí. E vamos falar do mercado primário, como é que eu ganho dinheiro de graça no mercado? Pô, de graça? É, de graça mesmo. Existe isso? Existe. A gente vai entender isso aqui, então vamos ver o que que é uma emissão, como é que funciona uma oferta pública versus oferta privada, o que é subscrição, direito de preferência, como é que eu calculo quantas cotas eu tenho direito a emissão nova de um fundo que eu já tenho, o que é direito de sobra, como é que eu calculo quantas cotas posso exercer do direito de sobras, quantas cotas extras posso solicitar no direito de sobras, quando entrar em uma emissão, quando que vale a pena, eu vou mostrar lá o cálculo do imposto, etc. E a gente vê se vai ter lucro ou não para valer a pena. Ó, cobrem aí, é a parte que você vai ganhar dinheiro de graça. E aqui vem as perguntas básicas, como é que serão feitas as aulas, Por será através de aulas ao vivo, online, eu vou liberar um link para vocês, vocês vão entrar e a gente vai começar a aula. As aulas também serão gravadas, e ficarão disponíveis por um ano, se você não puder assistir, ela vai estar gravada para você. As aulas ocorrerão às terças-feiras às 19 horas. A princípio, isso ainda vou confirmar, mas esse é o dia que eu reservei na minha semana para dar aula. E ele vai começar na primeira semana de março. A gente vê que muitos cursos oferecidos aí são apenas de aula pré-gravada, o que impede o aluno de tirar dúvida com o professor. Aqui não é o caso. A gente vai fazer aula ao vivo, aula online, vamos montar um grupo no Telegram para tirar dúvidas também. Então, assim, eu vou procurar estar bastante disponível, por isso que a turma não vai poder ser muito grande. E o objetivo desse curso, é ensinar de forma prática. Então, a gente vai dar a teoria do assunto e logo em seguida vamos fazer a prática. Mas vamos ver na prática como é que é, quais são os fundos desse segmento que eu tenho disponível, como é que eu analiso. Então, vamos abrir relatórios gerenciais para a gente dar uma olhada, vamos abrir relatórios trimestrais para verificar se o fundo tem alguma dívida e vamos fazer uma análise realmente olhando o que existe no mercado, não vamos ficar só na teoria. Então, o curso é feito para o aluno se sentir confortável ao montar sua própria carteira, de acordo com o perfil dele. Porque cada pessoa tem um perfil diferente, tem uma fase na vida que ele está, e tudo isso influencia na carteira que ele tem que montar. Quando a gente é mais jovem, por exemplo, mesmo sendo mais conservador, a gente pode montar uma carteira um pouco mais arriscada. A gente tem o tempo ao nosso favor para esperar aquela carteira performar, ou seja, dar resultado. Já quando a gente vai ficando mais velho, mesmo que você tenha um perfil mais agressivo, você tem que ser um pouco mais conservador. Por quê? Porque você tem que garantir a renda, em primeiro lugar. E a gente vai ver como o fundo de investimento imobiliário é fundamental para fazer parte de um portfólio maior do investidor. Como que ele vai ser importante, principalmente na fase de aposentadoria, quando a gente precisa de renda mensal e o fundo de investimento imobiliário propicia isso. A gente também vai ver como o fundo de investimento imobiliário é um bom mecanismo para você começar a aprender a investir em renda variável. E ao pingar dinheiro todo mês, a pessoa vai vendo que aquilo funciona e percebe que, se ela continuar poupando, ela vai atingir um determinado nível de renda que vai permitir que ela se aposente. E aí, a última pergunta, que todo mundo quer saber, qual é o preço disso? Eu não coloquei um preço caro, acredito que no mercado você vai encontrar cursos todos acima de R$ 1.000. O meu curso vai custar apenas R$ 399. Eu já vou dizendo que ele vai ter poucas vagas, e parte já está ocupado por familiares meus, minha filha mesmo vai fazer, e amigos, Então, como é que eu me inscrevo? Se você tiver interesse nesse curso, você me manda um e-mail aí para o meu e-mail pessoal, agtauil@gmail.com, e lá a gente conversa, eu vou explicar como é que você se inscreve e tudo mais, tá bom? Forte abraço, cara. Boa semana para vocês.